foi fazer um ambiente para eles morar. E esse ambiente tinha um nome, lugar de delícias. Quando Adão morreu espiritualmente, quando Adão caiu, Adão não perdeu Deus, Adão perdeu o ambiente que ele tinha. E no ambiente de Deus que ele tinha, chamado Jardim do Éden, eles tinham um relacionamento que o padrão era mais ou menos assim: osso dos meus ossos, carne da minha carne. De repente eles caem da graça de Deus, eles perdem esse ambiente. E a conversa deles já era outra, mais ou menos do tipo: ó Deus, essa mulher que tu me destes, essa confusão, essa encrenca que o Senhor for me arrumar. Eu te pergunto, o que mudou na relação dos dois? Era o mesmo casamento? Era o mesmo marido? Era a mesma esposa? Mas não era o mesmo relacionamento. Por quê? O que abençoava o casamento de Adão e Eva não era nem Adão e nem Eva, mas um ambiente de Deus que eles tinham para viver. Porque num ambiente de Deus, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas imperfeições não são obstáculo para a construção dos nossos relacionamentos. Você já percebeu que às vezes no seu coração você pode pensar assim: se Deus aparecesse aqui para mim agora, eu tinha tanta coisa para falar. E quando Ele realmente manifesta a sua presença, toda a sua queixa vai embora, toda a sua oração vai embora, toda a sua reclamação, você não tem mais nada para falar se Ele chega. Porque debaixo de um ambiente dEle, ainda que continue faltando tudo, um sentimento de saciez se instala. Joel tem uma palavra muito forte sobre isso. Deus fala em Joel: vós comeis, mas não se satisfazeis. Vós bebeis, mas não se sacieis a sua sede. Vocês vestem, mas não se aquecem. E o dinheiro que vocês põem no bolso, põem como se fosse num bolso furado. O que Deus estava mostrando ali? Que não havia falta de nada. O problema ali não era a ausência de tudo que a gente se queixa. Por quê? Porque roupa tinha, só que não tinha aquecimento. Comida tinha, mas não tinha satisfação, saciez. Bebida tinha, água tinha, mas não matava a sede. Dinheiro tinha, mas não dava conta. Então o problema não era a provisão. Deus falou assim: o problema é que vocês trabalham na construção da casa de vocês, mas a minha casa, onde fica a minha presença em vocês, ela está vazia. Quando falta a presença de Deus, ainda que a gente tenha tudo, um sentimento de insaciez invade a nossa vida. E por incrível que pareça, o contrário é verdadeiro. No ambiente de Deus, o sentimento de saciez, ele se instala. Deus trabalha com ambientes. E só no ambiente de Deus você pode provar a Deus. Eu achei tão linda a condução desse ministração de louvor nessa manhã. Homens e mulheres que tomam o microfone para ministrar a Deus sobre a vida das pessoas. E ministrar as pessoas a Deus. Porque esse é o papel do verdadeiro levita, meu irmão. Esse é o papel do levita. Como você conduz essa manhã. Você sabe, quando Levi nasceu, sua mãe disse: agora o coração do meu marido se unirá a mim. Esse é o papel do levita. Fazer o coração do marido se unir à sua esposa. E essa condução de levar as pessoas a provar a Deus, como ele mesmo mencionou: provai e vede, provai. Tem gente que estuda Deus, irmãos, sabe o nome de Deus no hebraico, no aramaico, no mosaico, no arcaico, mas nunca provou a Deus. Provai, Deus você não estuda, Deus você prova. Deus você prova. Estuda uma receita para ver se você sente o gosto do bolo. Estuda uma receita, decora uma receita
para ver se enche a sua barriga. Enquanto você não experimenta, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Nossos irmãos, podemos precisar de muitas coisas, mas a nossa maior necessidade ainda é Ele. Quando Ele chega, tudo muda. Quando eu falo que tudo muda mesmo. Ele pega a nossa organização e bagunça, e pega a nossa bagunça e organiza. Estar com Ele é tudo. Estar com Ele é tudo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. Eu percebo que o Senhor, Ele realmente tem reconhecido o crescimento desta casa. Eu percebo isso pelo nível de ousadia, quando eu passo num lugar, o nível de ousadia que o Senhor me dá para falar coisas mais pesadas, porque o Senhor sabe até onde vai. Ele conhece os nossos limites. E Paulo, ele deixa muito claro em Romanos capítulo 3, que o que define a maturidade de um povo de Deus é que tipo de comida ele está comendo. Por isso que quando ele vai reprovar a maturidade dos coríntios, ele diz: eu não pude dar comida para vocês ainda, eu estou dando só leite, porque vocês ainda não estão prontos para comer comida sólida. Então o nível de comida que se come mostra o nível de maturidade que se tem. Então quando eu passo um lugar que eu percebo que o Senhor me dá ousadia para falar coisas que nem eu sei se suportaria, então eu percebo que aquele lugar é um lugar que está sendo afetado pelo crescimento. Capítulo 5 de 2 Reis é um texto bastante conhecido, mas mesmo assim nós vamos ousar ler ele todo. E até não é pouco, é bastante. Qualquer coisa já fica pelo devocional da nossa manhã, amém? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Deixa eu fazer um retrocesso aqui, para a gente fazer uma diferenciação, que não é fazer, é reconhecer a diferenciação que já está feita entre essas duas palavras Senhor, porque a primeira está com letra minúscula e a segunda está com letra maiúscula, então nós vamos lê-la novamente. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, com letra minúscula, se referindo ao rei da Síria, e de muito conceito, porque por ele o Senhor, com letra maiúscula, se referindo a Deus, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivas.
Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei da Síria rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me para ficar limpo? E voltou-se e se foi com muita indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Como já disse, o devocional da manhã já está feito, podemos ir embora, amém, aleluia. Já adoramos, já lemos a Bíblia. Mas eu gostaria nessa manhã, estamos no seminário da família, amém? E ontem, e sexta e ontem, falamos de uma forma muito profética, entendendo o cenário que estamos vivendo, entendendo o movimento da família na linha do tempo de Deus. Mas nessa manhã, gostaria de podermos falar um pouquinho mais sobre a nossa vida e a nossa casa, amém? E tendo como base esse homem chamado Naamã, porque ele é uma figura clara de mim, de você. Embora ele fosse o chefe do exército do rei da Síria, e a Síria sempre foi um opositor ferrenho contra Israel, e na figura das realidades espirituais, então eu sempre li, ou sempre percebia, ou tentava perceber Naamã como uma figura que tentasse mostrar algo que fosse da parte do inimigo, porque visto que ele era chefe do exército inimigo. Mas quando eu consegui a observação, e que a Bíblia diz que por ele, Naamã, o Senhor, nosso Deus, dava vitória a cada investida que ele tinha, então entendi que ele figurava alguém cujo Senhor abençoa para vencer as guerras, alguém que o Senhor habilita para vencer guerras, alguém que o Senhor respalda como um guerreiro, como uma guerreira, porque a Bíblia diz que esse homem, ele tinha uma relevância tão grande, porque ele era nada mais nada menos que o chefe do exército do rei da Síria. Ele não era só chefe de um exército, não dá para a gente ler os textos anteriores, mas se lermos os textos anteriores, nós vamos ver e perceber que a Síria lambeu a terra, a Síria destruiu todos os exércitos, a Síria assumiu o comando político de todo aquele cenário de então, inclusive boa parte do reino de Israel estava debaixo do governo da Síria. Haja visto que quando o rei da Síria recebe, o rei de Israel recebe uma carta para curar
a lepra do chefe do exército do rei da Síria. Logo o rei de Israel pensa: esse cara quer arrumar mais imposto, esse cara quer aumentar os impostos, então ele está arrumando confusão contra mim, porque Israel, parte de Israel estava debaixo desse governo impostor da Síria. Então esse homem era nada mais nada menos que o general, chefe do exército do rei do exército da Síria. E a Bíblia diz que ele era um homem com muito conceito, de muito valor, tanto diante do seu senhor, que o rei de Síria. Por quê? Porque por ele, o Senhor Deus dera vitória sobre todas as guerras que ele investia. Naamã era o cara, por assim dizer. Naamã era aquele homem que todo mundo seguia ele no canal do YouTube. Naamã é aquele cara que todo mundo seguia ele no Facebook, no Instagram. Naamã era aquele cara que todo mundo queria tirar um selfie. Naamã era o cara A. E era fantástico. Quando as fileiras, cada vez que um exército vencia outro exército, ao final da guerra, eles traziam como despojos não só as riquezas daquela nação, mas eles renovavam seu exército. Eles trocavam suas espadas velhas pelas melhores espadas. Eles trocavam seus cavalos idosos e cansados e magros pelos melhores cavalos do exército inimigo. E Israel e a Síria tinha vencido todos os exércitos. Era a cavalaria, era o exército. Saiu em pelotões, tudo organizados. E quando os pelotões se organizavam com seus cavaleiros e seus cavalos, Naamã não fazia parte de um daqueles pelotões. Naamã estava na frente. O cavalo dele era diferente, era encilhado de forma diferente. A roupa de Naamã era diferente. As patentes de autoridade de Naamã era diferente. Naamã era um homem diferenciado, respeitado, como aqui está. E ele saía e vencia as guerras e tinha esse know-how. Ele era altamente respeitado, porque o Senhor dera vitória sobre eles, exatamente como muitas vezes acontece conosco. Temos o respaldo de Deus, com habilidades, com capacidades. Só que aquele homem, quando chegava em casa, quando ele se desvencilhava de toda aquela armadura que o respaldava diante dos outros, quando ele se desvencilhava das suas patentes de autoridade, que gerava tanto status diante da sociedade, quando eles desmontava daquele cavalo diferenciado, que ele chegava em casa, que ele tirava toda a sua roupa, que ele olhava diante do espelho, ele tinha que lidar com uma realidade íntima de vergonha. Ele tinha que lidar com uma realidade íntima de dor. Ele tinha que ver a sua lepra. Que é exatamente assim que às vezes a gente se sente. Vai para o trabalho, tem um lugar ali. Vai para o meio dos amigos, tem um lugar ali. Vem para a igreja, tem um lugar ali. Sabe, habilidade, uma aptidão, um diploma, uma capacidade. Só que quando chega em casa, quando se despe disso tudo que nos faz de alguma maneira honroso diante das pessoas, muitas vezes diante do espelho só a gente tem que lidar com aquilo que nos envergonha. A gente tem que lidar com aquilo que nos maltrata, tem que lidar com as nossas neuroses, tem que lidar com os nossos fantasmas, tem que lidar com os nossos algozes. E para a nossa família, e para os nossos da nossa casa. Sabe de uma coisa? Quando a esposa de Naamã entrava no shopping, que as mulheres vinham: olha a mulher de Naamã, olha a esposa de Naamã. Todo mundo, irmão, ficava ligado, era a esposa de Naamã. Tinha gente que disfarçava, já pegava, tirava um selfie assim na corrida para poder ter uma... Aquelas mulheres ficavam pensando: essa mulher é muito feliz, ser esposa do Naamã. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Aquele homem, quando saía de casa, ele era o chefe do exército do rei da Síria, mas em casa a esposa dormia com o leproso. Às vezes a gente sai de casa
se movimenta como chefe do exército do rei da Síria, mas para os da nossa casa só sobra o leproso. Eu saio para pregar conferências, eu tenho ministrações no YouTube, eu chego em lugares, como eu estava ontem mesmo aqui, que o Augusto me levou para tomar um café. 2 homens me abordaram porque me conheciam na internet. Pasme, um dia eu estava andando nos Estados Unidos, fui parado porque a pessoa disse: você é o pastor Juscelio? Sim. Mas quando eu chego em casa, minha mulher não quer um pregador, minha mulher quer um marido, um homem que lhe dê atenção, um homem que possa enxergar suas necessidades. Nossas filhas, quando eu voltar dessa conferência, não quer saber o quanto foi, quão maravilhoso foi. Minhas filhas estão esperando um pai. E a gente tem uma capacidade de sair de casa, funcionar como chefe do exército do rei da Síria, mas para a família, muitas vezes sobra o leproso. Eu fico impressionado como um homem, ele pode ensinar todas as mulheres a dirigir, menos a dele. Pode ensinar a esposa do patrão a dirigir, pode ensinar a cunhada a dirigir, pode ensinar a vizinha a dirigir. Não que ele tenha algum tipo de intenção, não, simplesmente ele vai ter paciência com ela. Mas se vai ensinar a esposa a dirigir, senta no lado quando o carro vai sair, que o carro já não sai porque está no freio de mão. Ele sai, esse carro desse não anda sem freio de mão, não, tem que baixar esse freio de mão. Daí ela já fica nervosa, baixa o freio de mão, o carro já dá um pinote. Isso não é cavalo, isso é carro, tá bom? Tem que sair devagar. Olha a lombada, o semáforo está fechado. Por que você está chorando? A gente tem uma capacidade, irmãos, de para os de fora dar o melhor, para os da casa dar a lepra. A gente sai de casa de manhã cedo, atura desaforo no trânsito de gente que a gente não conhece. Chega no trabalho, atura desaforo de chefe, de patrão, de cliente. E quando chega em casa, se alguém pede para a gente trocar o bujão de gás, se alguém pede algum favor, todo aquele estresse, a lepra, irmãos, para os de fora, temos a tendência de dar o melhor. E para os da casa, que vão estar conosco, quer tenha dinheiro, quer não tenha, quer esteja empregado, quer não esteja, quer esteja com saúde, quer esteja doente, vão estar conosco para sempre. E esse às vezes a gente dá a lepra. Mas o Senhor é tão lindo, que o Senhor vai atrás de Naamã para curá-lo. Por quê? Porque lepra, irmãos, não é uma coisa que o Senhor queira nos punir. Lepra é uma coisa que o Senhor nos queira curar. Eu vou falar por quê. Porque lepra na Bíblia não é uma enfermidade comum. Se é que existe enfermidade comum, deixa eu explicar o que eu quero dizer. Na Bíblia Sagrada, lepra não é uma enfermidade dessa que médico pode curar. Lepra, na Bíblia Sagrada, não é uma enfermidade que você pode, em nome de Jesus, seja curado. Porque lepra na Bíblia não é uma enfermidade física. Lepra na Bíblia é uma enfermidade na alma do crente. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, só para nós testarmos o que estamos falando. Capítulo 10 de Mateus, se você puder abrir. Capítulo 10 de Mateus. Versículo 1. Capítulo 10 de Mateus 1 vai dizer assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, nos deu autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 8. Jesus está dando a instrução no versículo 8. Vou esperar, alguém não achou ainda? Todos acharam aí? Versículo 8. Jesus diz assim, ó: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Vou repetir isso aqui.
Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos. Irmãos, se lepra tivesse no catálogo das enfermidades, quando ele diz curai os enfermos, não precisa dizer que tem que curar o leproso. Não é verdade? É uma questão lógica, amém? Mas ele diz curai os enfermos, curai os leprosos. Por quê? Porque lepra na Bíblia não está catalogada no catálogo das enfermidades que você possa dizer, sai em nome de Jesus. Lepra na Bíblia não é uma enfermidade que um médico pode curar, porque lepra na Bíblia é uma enfermidade na alma do crente. Por isso que em Levítico existia a lei específica para a lepra. A lepra, quando passava por um tratamento de cura, não era o leproso que dizia que estava curado, era o sacerdote que dizia se ele estava curado ou não. Depois você olha em Levíticos, o leproso tinha que se apresentar ao sacerdote no processo da cura, e o sacerdote apalpava e via o processo da sua cura até liberar ele. Porque não há cura para a lepra sem prestação de conta. O leproso não podia dizer que ele estava curado, quem dizia era o sacerdote. E havia um cerimonial religioso que monitorava a cura do leproso, porque lepra na Bíblia não é uma enfermidade física, ainda que ela era física, como um apontamento pedagógico, mas para a igreja ela estava falando a respeito de uma enfermidade espiritual. Por isso que quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, todos sabem disso, amém? O que acontece? Volta um leproso para agradecer, e Jesus faz questão de fazer essa ressalva, criar essa ênfase, e diz, não foram 10 curados? Por que só um voltou para agradecer? Por que Jesus faz aquela ressalva? Porque claro, aquela lepra, embora física, que aqueles homens tinham, Jesus não estava se referindo a uma lepra física, mas a lepra da ingratidão, porque ingratidão é uma lepra. Só que ingratidão, não adianta você ir no médico não cura. E nem adianta pedir para o homem mais ungido, dizer sai ingratidão, não. Ingratidão não sai assim. Porque lepra, irmãos, não sai com imposição de mãos. Lepra só sai na medida que um homem, uma mulher de Deus aceita e se permite a mergulhar no Jordão. E se você quiser saber o sentido espiritual do Jordão, venha numa aula com o pastor Jim, que ele vai te explicar bem. Porque Jordão é o lugar de quebrantamento, Jordão é o lugar de rendição, Jordão é o lugar de humilhação. Jordão, em tese, é o lugar onde você se rende. Porque, irmãos, hoje em dia já não é mais o quanto que sabemos, mas o quanto que nos rendemos àquilo que já sabemos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Há 40 anos atrás, quantos livros e apostilas sobre casamento e divórcio existiam no Brasil? Talvez o livro de Jaime Kemp, que nem é brasileiro. Quantos divórcios existiam há 40 anos atrás? Quantos livros sobre casamento existem hoje? Quantos cursos sobre casamento existem hoje? Quantas apostilas sobre casamento existem hoje? Quantos divórcios existem hoje? Porque já não é mais o que sabemos, mas o quanto nos rendemos àquilo que já sabemos. Porque a nossa cura está na medida que nós aceitamos o processo, quando Deus nos convida para mergulhar no Jordão. Jesus estava falando sobre aqueles leprosos, sobre a lepra da ingratidão. Por quê? Porque ingratidão é uma lepra. Porque a gratidão, ela é a matéria-prima da adoração. A gratidão é a matéria-prima da adoração. A gratidão tem cheiro. Lembra que nós falamos ontem? Irmãos, Deus não recebe a nossa oferta, Deus cheira a nossa oferta. Por isso que aquela mulher que rompeu um vaso de alabastro, e aquele perfume encheu toda a casa,
e quiseram reprovar ela, porque era um dinheiro muito caro. Jesus: deixa, quem muito foi perdoado, muito ama. Essa mulher está carregada de gratidão, e a gratidão tem cheiro. Aquela mulher materializou a sua gratidão naquele perfume. A igreja, sabe a oferta que nós demos aqui, irmãos? A igreja vai usar o dinheiro. Deus cheirou a sua gratidão. E a gratidão, ela tem o poder de multiplicar. Por isso que Jesus não orou para multiplicar o pão. Ele deu graças e o pão multiplicou. Por quê? Porque a gratidão multiplica o pão. E assim como a gratidão multiplica, a falta dela diminui. E assim como a gratidão é a matéria-prima da adoração, a ingratidão é a matéria-prima da murmuração, e a murmuração faz diminuir. Por isso a gente reclama do salário, o salário dá cada vez menos. A gente reclama da casa, a casa dá cada vez mais problema. Reclama do carro, o carro estraga mais. Quanto mais murmura, mais diminui, porque como a gratidão faz multiplicar, a ingratidão pela murmuração faz diminuir. Agora não adianta impor as mãos e dizer: sai ingratidão. Não, a ingratidão sai quando a gente se permite, quando Deus abre uma oportunidade para a gente mergulhar no Jordão. E quando Ele mergulha 7 vezes, significa dizer que isso é um processo na nossa vida. Quando Deus abre oportunidades, amém? E não precisa ser muito, ter revelação bíblica para entender que a lepra de Naamã era o orgulho. E o orgulho é a pior de todas as lepras. Por quê? Porque o orgulho é igual ao mau hálito, quem tem não sabe. Orgulho quem tem não sabe. Orgulho é a pior das lepras. Porque o orgulho, ele é alimentado pelas nossas feridas de rejeição. O orgulho sustenta a nossa incredulidade. O orgulho, irmãos, pode roubar o que a nossa fé conquistou. Você já parou para pensar na fé de Naamã, pastor? Irmãos, uma menina escrava, uma funcionária doméstica, quando viu que ele estava leproso, falou para aquele homem, falou para a esposa daquele homem, imagina se Naamã ia falar com uma escrava. Falou com aquela esposa, disse: olha, se o meu senhor soubesse, um homem tem em Samaria que curaria a sua lepra. Irmãos, aquele homem creu, ele tinha fé. Pela fé ele foi até o rei dele. E o rei dele disse: olha, se você acredita nessa bobagem, vou te mandar uma carta para o rei de Israel. Ele foi no rei de Israel pela fé. E o rei de Israel: cara, aqui não tem nada para você, mas tem um cara aí, um maluco que diz que cura. O nome dele é Eliseu. Ele pela fé foi em Eliseu. Tinha muita fé. Mas na hora que Eliseu manda ele se humilhar, o orgulho dele se levantou para impedir aquilo que a fé dele trabalhou tanto para alcançar. O orgulho tem o poder de roubar aquilo que a nossa fé conquista. E Deus vai atrás dele. Deus vai atrás dele. Irmãos, Deus nunca vai desistir da gente. Sabe, Deus vai atrás daquele homem. Se eu fosse Deus, de verdade, eu acho que se eu fosse Deus, que eu visse, porque o problema dele era orgulho, que eu visse todo aquele, eu ia botar uma pedrinha assim na frente do cavalo dele, só para ver ele dar uma. Mas que bom que eu não sou Deus, porque o meu Deus e o seu Deus foi atrás dele para curá-lo. Porque o meu Deus estava dizendo: Naamã, eu não quero roubar de você
as vitórias que eu te dou diante dos outros. Eu só quero que você seja em casa tão celebrado quanto você é fora de casa. Eu só quero que você seja em casa tão respeitado quanto você é fora de casa. Eu só quero que em casa você seja tão esperado o seu retorno quando você é esperado lá fora de casa. Eu quero, Naamã, que você seja em casa admirável tanto quanto você é fora. Eu estou indo atrás da sua cura. Porque o orgulho não é uma coisa que Deus quer nos punir. O orgulho é algo que Deus quer nos curar. Então Naamã sai um dia de casa para fazer um embate contra uma parte de Israel. E é interessante, porque eu vou ilustrar um pouquinho aqui, vou inventar um negócio. Não está na Bíblia, sou eu que vou inventar agora. Antes de sair de casa, a esposa de Naamã diz assim: sabe, Naamã, a gente tem muitas criadas, tem muitas que, mas eu precisava assim de uma secretária assim perto de mim, alguém muito imediato, podia ser uma menina, só para fazer as coisas, que pudesse participar aqui da nossa vida mais privada, que pudesse estar comigo. E Naamã vai por uma guerra contra Israel, e de repente ele olha uma menina daquela, diz, sabe de uma coisa, acho que essa menina é perfeita para ser a secretária pessoal da minha esposa. E ele pega aquela escrava, menina de Israel, põe ela no cavalo e traz para casa. Na cabeça dele, ele estava trazendo para casa uma menina de Israel escrava, para assessorar sua esposa. No plano de Deus, ele estava trazendo para casa a sua cura. Porque Deus tem uma isca para cada egoísta. Ele nunca vai desistir de nos curar, para que sejamos em casa tão admirável quanto somos fora de casa, tão relevante em casa quanto somos fora de casa. Porque fora de casa o meu diploma fala, fora de casa a minha habilidade fala, fora de casa minhas aptidões fala, fora de casa minha condição econômica, social fala. Cara, dentro de casa nada disso fala. Dentro de casa quem você realmente é que conversa com a sua família. Por isso que ele foi atrás de Naamã. Então Naamã, instruído, se enche de fé, vai nos caminhos até que o rei da Síria diz: cara, eu não posso te ajudar, que eu não sou Deus, mas tem um profeta aí que diz que cura você. Quando o rei de Israel põe a mão na cabeça, diz: cara, que confusão comigo. Eliseu manda dizer: cara, por que você está apavorado desse jeito? Manda ele aqui que ele vai saber que tem profeta em Israel. Irmãos, glória a Deus pelos presidentes que a gente escolhe, mas a cura ainda está na mão da igreja. A cura de uma nação ainda está na mão da igreja. Porque o rei não pode curar pessoas. O rei pode treinar pessoas para os seus ofícios, mas ele não pode curar pessoas. Então aquele homem, Naamã, sai e vai em direção à casa do profeta Eliseu. Irmãos, ele não estava sozinho. Naamã estava com uma comitiva. Naamã estava com presentes, como o pastor Jim bem falou aqui, né? Você chegava na presença de um rei sem nada. Então ele foi. Só que, irmãos, quando ele chega perto da casa do profeta Eliseu, ele não esperava. Eliseu nem sai de casa para falar com ele, manda um garoto de recado. Irmãos, aquilo frustrou tanto Naamã. Naamã diz: quem esse cara pensa que bateu na porta dele? Será que esse cara tem noção de quem está vindo ao encontro dele? Será que alguém falou para ele que eu sou o chefe do exército do rei da Síria? E indignado falou consigo mesmo, porque o orgulhoso chega uma hora, ele não conversa com mais ninguém, ele só conversa com ele. Naamã estava esperando, irmãos, um tapete vermelho, uma comitiva de Israel esperando ele.
Estava esperando uma banda tocando o hino nacional da Síria. Chega lá, cara, não tem nada. Um garoto tem recado, vem dizer, o profeta falou para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele não pôde suportar aquilo. Sabe por que ele não pôde suportar aquilo, irmãos? Porque ele foi até Eliseu, na condição do chefe do exército do rei da Síria. Já Eliseu estava esperando o leproso. Às vezes, irmãos, a gente vai diante de Deus, pautado em alguma condição que a gente tem externa. Mas Deus, irmãos, está esperando o leproso para curar. Às vezes até a nossa oração: Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno, é soberano, que em Gênesis é isso, que em Êxodo é aquilo. Cara, baixa a tua bola, você está cheio de problemas, cheio de dificuldade. Eu quero curar o seu interior. Eu quero te dar condição de alimentar os teus relacionamentos mais próximos. Sua habilidade foi eu que coloquei dentro de você. Sua capacidade foi eu que coloquei dentro de você. Essas coisas não me impressionam, foi eu que coloquei. Você passou em concursos difíceis, foi eu que coloquei essa capacidade dentro de você. Só tem uma coisa que você tem que eu não tenho, que é a sua humanidade. Se você der a sua humanidade para mim te curar, então você poderá ter os seus relacionamentos mais próximos sendo prazerosos. Irmãos, Deus deseja que eu e você sejamos dentro de casa tão agradável e desejável quando somos fora de casa. Agora isso só acontece na medida que a gente deixa Deus curar. E Deus tem os mergulhos que Ele abre. Eu lembro, eu sou filho de 7 irmãos. Eu tenho 3 irmãos, 3 irmãs. Eu sou o mais novo. Minha família tem comércio. Eu era o mais novo. Então, certo que eu era a pessoa. Eu me converti aos 25 anos de idade. Minha família é a mesma até hoje. Eles moram tudo na mesma cidade. Eles têm lojas, pequenas lojas de bairro na cidade. Mas aonde a minha mãezinha mora até hoje, ela tem 85 anos, que é a loja embaixo, e ela mora em cima. Então aquela mesa ali, lá em cima dela, é mesa de italiano. A mesa nunca se desfaz, só troca o café para o almoço para o café da tarde. Meus irmãos estão toda hora indo lá buscar mercadoria, então ali é o point que eles passam sempre juntos. Eu sou o único rebelde que não faço parte por causa das minhas viagens e de responder para a obra de Deus. E quando eu me converti, eu fui correndo lá falar para eles que eu estava salvo e eles estavam tudo no inferno. E claro, eu era o mais jovem, eu sou filho temporão, tinha 25 anos, eu era o único que não tinha dinheiro, todo mundo já estava mais ou menos encaminhado. E eu dizia, tem mais, vocês têm dinheiro, e eu não tenho, mas o dinheiro de vocês é amaldiçoado, porque vocês não pagam o dízimo, e o meu agora eu pago o dízimo, o meu dinheiro é santo. E eu me tornei um pregador avivado, e por conta disso o meu pastor me integrou na obra de Deus. Agora eu ficava 100% da obra, recebia uma oferta mensal. Um ano depois, da mesma maneira que ele me integrou, ele me desintegrou. Me deu uma foiçada, irmão, que eu caí para o lado de fora. No outro mês eu não tinha oferta. A igreja ficou proibida de conversar comigo. Eu tive que pagar a luz, não tinha oferta mensal, eu não tinha o meu dinheiro. Eu tive que pagar água, eu não tinha dinheiro. Eu tinha que pagar as prestações, eu não tinha. E eu fui me vendo numa situação difícil. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Lá para o 5º mês, eu fui salvo financeiramente porque eu recebi um socorro financeiro. De quem, irmão? Do dinheiro amaldiçoado dos meus irmãos. Porque Deus sabe como abrir um Jordão
para purificar a nossa religiosidade, para nos limpar do nosso legalismo, para nos limpar do nosso orgulho, porque Ele quer sarar o nosso interior e nos tornar para os nossos tão agradáveis quando somos para os de fora. E quando Ele abre um mergulho no Jordão, eu escolho se eu amadureço ou se eu endureço, se eu fico maduro ou se eu fico mais duro. Porque quando Ele abre um Jordão para mim, eu nunca saio dali do mesmo jeito, ou saio pior ou saio melhor, dependendo de como eu reajo. Ele nunca vai desistir. Hoje, irmãos, o que Deus espera da gente é rendição. Rendição. Criar uma frase agora que eu tenho o direito de ser feliz. Irmãos, direito a gente busca no fórum. Igreja é um lugar de entrega, de rendição, onde o Senhor nos sara, aonde o Senhor nos cura. E Naamã ficou indignada. Mas eu acho lindo é o papel dessa menina. Essa menina que não tem nome, essa menina que nós não sabemos quem é. Irmãos, ela viveu uma decepção tão grande. Porque quando ela chegou na casa de Naamã para trabalhar, embora chegasse numa condição de escrava, mas ela era uma escrava de luxo, porque ela foi trabalhar onde? Na casa de Naamã. 2 dias depois já estava postado no Facebook, Instagram. Eu, Naamã, a esposa de Naamã, aleluia. E ela, quando, primeiros dias que ela via aquele homem, saiu do quarto, com aquela indumentária toda. Subia, se ela pudesse ficar perto do cavalo, ela já estava feliz. Agora ela estava perto de Naamã. Só que como ela foi chamada para estar mais perto, um dia, ela vê aquele homem, só de calção, só de shorts, sem indumentária, sem nada. Ela põe a mão na cabeça, ela disse: não acredito. Eu nunca podia imaginar. Ele é leproso. Meu Deus, prega tão bem. Eu não podia imaginar. É leproso. Meu Deus, quando o ministro louvor, não podia imaginar. É leprosa. Liderava um grupo de casais. Deus ajudou tanto, meu casamento parecia ser tão espiritual. Não podia imaginar. É leproso. Não era uma profecia, eu pensei, nunca eu podia. É leprosa. Porque quem chega perto, que atravessa o poder das nossas medalhas, conhece a nossa realidade. Só que ela faz uma coisa linda, pastor Dinho. Quando ela vê a lepra que ele tinha e que todos nós temos, cada um na sua medida, ela não sai para colocar a lepra no ventilador. Ela vai atrás da cura. Te liberte de quem publica a tua lepra e se una a quem vai atrás da sua cura. Os mesmos que idolatram você, pastor, por tudo que você oferece, na mesma proporção, quando conhece a sua lepra, são os que publicam a sua lepra. Quem ama você porque você é, não mais porque você tem, esses são o que realmente ama. Toda pessoa, não vou falar sobre isso agora, eu fico tentado a pegar outros caminhos, mas eu não posso. Essa menina, ela vai atrás da cura de Naamã, porque Deus sempre levanta interessado na nossa cura. Quem que está interessado em nossa cura? Aquele, deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe quem te ajuda? Quem te ajuda vai
entender a sua dor. Vai trabalhar para consolar a sua dor. Mas não vai se unir à sua dor. Vai se unir à sua cura. Deus, irmãos, Ele não se une à minha dor. Ele se une à minha cura. Eu vou fechar, concluir o início de uma parte final aqui, que eu não quero ir mais muito longe. Mas as lepras, irmãos, na nossa alma, elas interferem diretamente nos nossos relacionamentos. E você pode colocar aí no seu caderno, no seu espírito. O maior termômetro da espiritualidade de uma pessoa está na capacidade que ela tem de administrar os seus relacionamentos mais próximos. Já parou para pensar que a lei macro de Deus é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Se a lei de Deus é que eu tenho que amar a Deus e o próximo, irmão, quem está distante eu não preciso amar. Isso é verdade? Não, isso é uma mentira. Por que eu tenho que amar só o próximo? Porque se eu conseguir amar o próximo, irmãos, dali para frente é simples amar. O meu desafio é o próximo. Meu desafio é o próximo. Por isso que eu sempre tive um certo esbarrão, eu sempre tive um certo desconforto com boa parte dos irmãos que eram da área social. Que eles viviam gritando que a igreja não ama o perdido, não ama a prostituta, não ama o mendigo, não, mas na igreja é um porco espinho. Irmão, saber amar o que está lá longe é fácil. Eu quero ver me amar comigo todo dia. Tem gente que só sabe amar o mendigo, a prostituta. Não é porque tem misericórdia, é porque eles gostam de viver na superioridade. E ele acha que o prostituta e o mendigo não é nada, ele se vê superior, então ele ama. Não sou contra a obra social, irmãos. Eu sou um apoiador de obra social. Mas se você vencer um campo missionário chamado família, você está pronto para pregar em qualquer lugar no mundo. Por isso aqui, o púlpito, irmãos, ele me respalda, mas só a minha casa me aprova. Por isso que o Senhor quer nos curar. Rendição. Agora, vamos pensar na lepra pela lepra. Eu gostaria que eu não vou ler o capítulo todo de Levítico, mas eu gostaria de ler um versículo, se você pudesse ler comigo, capítulo 13. Capítulo 13 de Levíticos. Eu acho que é o versículo 46. Sim. Vai dizer assim, falando sobre o leproso, vai dizer assim, será imundo durante os dias em que a lepra ou a praga estiver nele. É imundo, habitará só, sua habitação será fora do arraial. Uau! Essa era a pena do leproso. Ele habitava só. Que é isso que nos faz, irmãos. A lepra ela vai nos fazer habitar só. Ainda que a gente viva no meio de muita gente, ainda que a gente venha no meio da multidão, a lepra nos faz habitar só, separado do espírito da congregação, separado dos relacionamentos, ainda que esteja cheio de gente. Por quê? Porque a lepra, irmãos, a lepra física, não sou médico, estou falando aqui da maneira mais grossa, estúpida possível. Se você é médico, entende dessas coisas, por favor, não me reprove, porque eu não estou explicando nada tecnicamente aqui.
Mas a realidade venal da lepra, sabe qual é? Não é o dedo caindo, não é a pele se rasgando. A realidade da lepra, o pior dela, é que aonde você tem a lepra, você não sente. Se a lepra estiver no braço, pode enfiar um garfo que você não sente, pode colocar um ferro quente que você não sente, porque isso é o sentido espiritual da lepra. A lepra me torna insensível para o toque, para o relacionamento, para o afeto, para o meu próximo, para quem está encostando em mim. Isso. E o Senhor, irmãos, vai trabalhar sempre para nos sarar. Eu lembro, irmãos, essas palavras elas não vêm porque eu pude perceber isso na vida de alguém, não. Essas palavras são palavras reveladas a partir de um espelho que Deus coloca diante da gente. Eu lembro que eu vivi uma época da minha vida, até alguns anos atrás aí, que eu tinha uma espécie de uma queda emocional. Do nada, pastor, caiu um disjuntor emocional e eu ficava mal, ficava para baixo. Eu ia na igreja, cumpria o meu ofício, atendia, mas quando eu chegava em casa, cara, eu estava morto. Isso durava um dia, dois, mais uma vez durou uma semana. Quando durou uma semana, a Lulu não aguentava mais, as meninas não aguentavam mais. A Lulu me chamou no canto e disse: amor, dá para você dar um sorriso para as meninas, dar um elogio para mim, fazer alguma conversa dentro de casa? Eu disse: Luciana, eu estou mal, só que eu não posso estar mal nem dentro da minha casa. Que, irmãos, a gente é bom de argumento. O meu pastor diz: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. E ela assim: não, amor, acho que tu não pode estar mal aqui não. A Lulu não tem o hábito de me confrontar. Aí eu fui mais forte ainda no poder da minha manipulação. Disse: você está sendo injusto comigo, você está sendo injusta comigo. Já não basta eu ter que ir na igreja, e ter que atender, e ter que sorrir para um e para outro. Em casa só que eu não posso viver a minha fossa. Ela disse: não pode, não deveria. Por que não? Irmão, não deveria ter perguntado. Porque quando eu falei, por que não? Ela apontou o dedo para mim e disse: por causa daquilo que você prega. Por causa do que você prega. Você não prega o amor incondicional. Larga do seu egoísmo. Você chega em casa, instala um velório dentro de casa. Ali fora você consegue arrumar recurso para abraçar, para beijar e para sorrir. E quando chega dentro de casa, a gente tem que experimentar. Sai do teu egoísmo, senão você não pode dar um sorriso por você. Dê por nós que te amamos. Não falei nada, manti a minha lepra viva, virei as costas, entrei no banheiro, entrei no meu quarto, chorei, envergonhado. E falei comigo diante de Deus: a partir de hoje, a partir desse momento, vou dar para minha família a melhor versão do Juscelio. Vou dar à minha família a minha melhor versão. E desde então, há um corte antes e um depois na minha casa. Se tiver que estar estressado, vou dar o estresse para o lado de fora. Se tiver que mal-humorado, vou dar o mau humor para o lado de fora. Mas a minha casa vai ter a minha melhor versão. Até do meu ruim, ela vai ter o melhor. Senhor, cura a minha lepra. Senhor, sara a minha lepra. Eu me lembro um dia, irmãos, a gente não consegue entender porque quem tem mais de um filho não consegue entender como que passa pelo mesmo lugar e vem tão diferente. E por que vem diferente? Porque filho vem para trabalhar áreas diferentes da nossa vida. E eu tinha uma relação mais fácil com a nossa Isabel, porque a Isabel tem as minhas fraquezas. Já a Sara não, a Sara tem os meus defeitos. E há uma diferença entre fraqueza e defeito.
Fraqueza é aquilo que você tem, quando vê no outro você se compadece. Defeito é aquilo que você odeia em você, quando você vê no outro você hostiliza, que é uma maneira de você se agredir. É ele denunciando a sua vergonha, é o outro denunciando o que você não gosta em você. Por isso que o orgulhoso nunca consegue se relacionar com o orgulhoso, porque ambos denunciam a doença do outro. E a Sara, irmão, a Sara tinha os meus defeitos. Meu Deus, irmãos, a Sara era criança. Eu passava um dia todo, às vezes, ensinando um versículo bíblico para Sara. Quando chegava no final do dia, Sara, vamos tomar o versículo bíblico. Fala. Não sei, pai. Tá só a parte A. Não sei, pai. Só uma palavra, não sei. Eu digo, não é possível, minha filha. Eu estou 3 horas te ensinando um versículo e você não decora. Irmãos, ela escutava a música do mundo uma vez só, decorava inteira. Cara, eu ficava endemoniado. Porque Deus usou muito a Sara para quebrar minha religiosidade, meu legalismo. E aí ela entrou na escola, não sabia ler. A Isabel, parece que já nasceu sabendo ler. A Isabel é crente de mamadeira, não é nem de berço. Primeiro ano, acabou o primeiro ano, não sabia ler nem escrever. Eu disse, Luciana, como é que ela vai passar de ano? A escola passou. Eu disse, amor, ela não pode passar de ano. Não lê, não sabe ler nem escrever. Foi para o segundo ano daquele jeito. Sara era diferente de mim. E eu disse, meu Deus, e agora? Foi para o segundo ano. Mal sabia ler, mal sabia escrever. E acabou o segundo ano também mais ou menos. Meio lia, meio não lia, meio... Diga, amor, não tem condição essa menina lá na frente. E ela vai sofrer uma tragédia escolar. E ela foi. Foi desse jeito, sempre. Ela estava sempre entre as 3 últimas da sala de aula. Quando chegou mais ou menos, ela tinha uns 10 anos para 11. Ela estava da 3ª para a 4ª série antiga, 4º para o 5º ano hoje. Eu cheguei em casa, a Sara veio dizendo, pai, eu quero ir para o culto, eu estava te esperando para nós ir para o culto. Eu disse, meu Deus, filha, que lindo. Irmãos, eu dobrei meu joelho, eu fiquei na altura delas, que lindo. Abraço papai, beijo papai, beijei ela, agora teu pai vai tomar banho e você vai se arrumar. E ela ficou toda feliz, mamãe, vem me arrumar para nós ir no culto. Entrei no banheiro, embaixo do chuveiro. Lá chega a Luciana, quieta. Mulher sabe, irmão, ela não te dá uma injeção, ela já tem um acesso. Você não sente a picada, quando vê já está queimando na veia. E ela assim, amor, a Sara não quer ir no culto. Aí eu bem doce, bem espiritual, disse, você é surda? Não escutou? Amor, a Sara não quer ir no culto. A Sara quer ser amada por você, celebrada. Mas ela descobriu que se você só ama e a celebra se ela quer ir no culto. Então ela falou que quer ir no culto. Foi horrível para mim ouvir aquilo. Mas foi um dia que a ficha caiu dentro de mim. A luz já virou as costas, saiu, só deixou aquela bezetacil ali para mim. Debaixo do chuveiro, eu não sabia o que era água ou o que era lágrima. Chorei, 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 chorei e disse, Deus, me dá um coração. Eu quero me converter a minha filha, porque hoje eu percebi que eu a rejeito. E eu estava perdendo a minha filha aos 11 anos de idade, 10 para as 11. Perder um filho aos 10 anos de idade, sim, irmãos, entenda uma coisa. Filho é como milho de pipoca. Enquanto é criança, é como milho de pipoca. Você não sabe quem está recebendo amor e quem não está. Porque eles respondem tudo igual. Mas na adolescência, perto da juventude, esse milho vai virar pipoca. Aí você vai descobrir o que você colocou dentro. Se ingrediente para uma pipoca doce ou salgada. Você não perde um filho na adolescência. Na adolescência você vai descobrir que não tinha a criança.
E aquele dia eu chorei. E o Senhor realmente me converteu a Sara. É muito interessante porque 6 meses depois, você pode acreditar que isso não é história. 6 meses depois, ela estava entre as 3 primeiras alunas da sala de aula. Veio o primeiro ano do ensino médio colegial, né? Quinta série, a sexta agora, né? Porque quinta é a quarta antiga. Ela foi eleita líder da sala de aula. E no próximo ano foi a líder da sala de aula. E no outro ano a líder da sala de aula. E ela se tornou uma referência. Mas em 2016, no segundo ano do ensino médio, quando acabou o 2015, que ela acabou o primeiro ano do ensino médio, eu fui para a escola e disse para a escola: olha, a escola sabe que eu sou pastor. Eu disse: minha igreja está me enviando 40 dias para os Estados Unidos, eu vou viajar. Início de 2016, quando eu voltar já vai ter 3 semanas de aula. E eu preciso que a Sara chegue e não tenha problema. Me acertei ali, porque ela só ia chegar com 3 semanas de aula. Estávamos nos Estados Unidos. Na segunda semana de aula dela, nós nos Estados Unidos, ela recebeu uma mensagem no celular dizendo que ela foi eleita pela classe líder da sala de aula, sem estar lá. O Senhor, irmãos, quer nos curar. Já não é o quanto que sabemos, mas é o quanto que nos rendemos. Aquilo que já sabemos, o quanto que há de quebrantamento, o quanto que há de rendição para com a nossa casa. Porque o Senhor quer que a gente seja, dentro de casa, tão celebrado quanto é fora de casa. E a lepra, ela me torna insensível no meu afeto para quem está perto. Se você me der mais uns 6, 7 minutos, eu gostaria de ler um texto que fala, que é um dos maiores ensinos sobre princípio de relacionamento na Bíblia, que está em 1 Coríntios no capítulo 7, eu acho que é 7, ou é 11, é 7, vou ver. 1 Coríntios, capítulo 7. Se você mantenha sua Bíblia fechada mesmo, eu vou ler, é melhor, para que a gente ganhe tempo. Versículo 4 diz assim, versículo 3: o marido concede à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por vossa incontinência. Eu quero que você arranque da sua mente a ideia de sexo de marido e esposa, porque isso aqui tem muito mais a ver do que sexo entre marido e esposa. Isso aqui é uma lei espiritual que lubrifica relacionamentos. Deus diz que o marido, ele não tem poder sobre a sua esposa. O corpo do marido não é dele, é da esposa. O corpo da esposa não é da esposa, é do marido. Não vos priveis um ao outro, para que Satanás não venha e não entre na incontinência. O que é incontinência? Melhor maneira de entender incontinência é talvez a gente pensar sobre continência numa perspectiva que ninguém tem isso melhor do que os militares. Você já viu militar? Você está num quartel, cada vez que um oficial passa por outro, ele bate continência. Pensa, chega talvez ser uma chatice. O sargento Dinho tem como secretário o cabo Juscelio, ali no lado, na sala ao lado. De repente ele aperta no interfone e toca: pois não, sargento, por favor, de vir aqui. Quando eu entro na sala: sim, senhor. E o sargento faz assim: você olha, vai lá, tira uma cópia dessa folha. Eu estou saindo. Cabo, por favor, volte. Sim, senhor. E ele: sim, tem mais essa folha aqui. Daqui a pouco eu estou saindo e eu lembro: meu Deus, eu volto. Senhor, sim. Eu só quero uma cópia só ou duas? Não, só uma já está bom, ok.
Aí ele vai tirar a cópia. Quando ele volta, não, senhor. Sim, senhor, entrega a cópia. Entregou. Meu irmão, o que é aquilo? Cada vez que passa, cada vez que se encontra, bate continência. Cada vez que um oficial, irmãos, passa pelo outro, ele tem um momento que ele para, um olha no olho do outro. Ali tem um código de honra, de respeito, de reconhecimento, quem é na hierarquia e quem não é. E ninguém nunca esquece o que é e o que não é dentro daquele mundo corporativo. A Bíblia não está falando de sexo. A Bíblia está dizendo: o pai vai sair de casa, beija a esposa, bate continência. Beija o filho, bate continência. Beija a filha, bate continência. O filho vai sair para a escola, beija o pai, bate continência. Beija a mãe, bate continência. Beija o irmão, bate continência. A esposa está chegando em casa do trabalho, beija o marido, bate continência. Beija o filho, bate continência. Enquanto a família bate continência, o diabo não entra na incontinência. Não vos priveis uma ao outra. Não está falando de sexo. Está dizendo: não prive o outro de ter acesso a você. Não prive o outro de olhar para você. Não conversa por mensagem. Sente junto, tomem café junto. Se estão em casa, não conversa por mensagem. Se está longe, não conversa por mensagem. Se não dá, liga, pelo menos ouça a voz. Não perca o acesso. Não prive o outro de acessar você. Porque chega uma hora, o diabo entra na incontinência. E quando o diabo entra na incontinência, ele esfria o relacionamento. Por isso que às vezes, na igreja mesmo, às vezes tem algum irmão, faz uma coisa que eu não gosto, faz uma coisa que eu reprovo, e por causa disso, eu dou um passo para trás. Eu já procuro já não estar perto. Daqui a pouco já não quero mais estar perto. Se ele senta aqui, eu já sento lá. E daqui a pouco eu fico pensando um monte de coisa. Sabe de uma coisa? A hora que eu sentar com esse irmão, eu vou falar isso, porque ele precisa ouvir. E o que acontece? De repente encontra esse irmão, e oi, tudo bem? Aí o irmão conta uma coisa da vida dele, daqui a pouco vai embora, ninguém fala nada. Por quê? Porque só o fato de quebrar a incontinência, o diabo sai, o relacionamento volta. Temos a prática da continência na nossa casa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou encerrar aqui. Pastor, sabe, irmão, é fácil para mim, Dinho, bater continência quando eu estou de bem com ela, quando ela está fazendo a minha vontade, quando ela está me agradando. Mas chega o dia, irmãos, que ela me agrada. Tem um negócio chamado TPM, irmão. A mulher na TPM, irmãos, ela não queira compreender, porque ela não se entende. A mulher na TPM, se ela morar sozinha, ela briga com ela e sai de casa. A mulher na TPM olha para o marido e diz: o que você está pensando? Nada. Como nada? Está pensando alguma coisa? O que você está pensando que você está quieto assim? Nada. O que foi? Teve um AVC? Não consegue mais pensar? É fácil, irmãos, bater continência quando está tudo bem. Mas tem um dia que ela me fere. Tem um dia que ela me ofende. E quando que ela me fere? Quando ela me ofende? Eu vou dizer quando ela fere e quando ela ofende. Quando ela bate naquela mesma tecla que já é traumático entre nós, que já é uma coisa falada, conversada. E nessa hora, irmãos, é a hora que eu realmente me sinto ofendido e injustiçado. Aí eu preciso sair de casa. E eu vou sair de casa, porque a gente discutiu. Então agora, já que eu tenho que sair, eu vou sair. Então eu digo: tchau, estou saindo. E quando eu piso o pé fora de casa, eu digo: cara, não está certo. O diabo vai entrar na incontinência. Porque nessa hora o diabo começa a dar sugestão. Todos os defeitos dela vêm na minha mente, todos os defeitos meus vêm na mente dela. E diz: sabe de uma coisa, eu vou voltar, já vou quebrar essa incontinência, porque depois que o diabo entra, isso fica distante. Então eu volto. Mas na metade do caminho, minha justiça própria, meu orgulho conversa comigo: não, mas ela precisa aprender. Eu já falei várias vezes, ela não tem que fazer isso. Não, sabe de uma coisa? Vai ficar assim, tchau e pronto. Não, mas eu não posso deixar o diabo entrar na incontinência, porque ele vai entrar e eu conheço. Deus não tem filho predileto, ele tem filhos dedicados. Eu vou voltar.
Não, mas sabe de uma coisa? Não, mas não pode, cara. Aí não, aí mesmo, aí é que ela vai achar que ela está podendo. Se eu voltar, não, então eu vou. Não, mas o diabo vai entrar na continência. Então eu volto, de repente, então eu tenho uma solução dentro de mim, eu espiritualizo. Não sabe de uma coisa? Eu vou deixar Deus dar uma tratada. Aí pronto, aí eu já fiquei espiritual. Aí pronto. Deixar Deus dar uma tratada. É nessa hora, irmão. Nessa hora, para você quebrar a incontinência, o que você precisa ser? Uma esposa boazinha? Não. O que você precisa ser? Um marido boazinho, bonzinho? Não, irmãos. Nessa hora, você só precisa ter rendição e aceitar o mergulho de Deus no Jordão. Porque na medida que você vai aceitando, o Senhor vai limpando a sua lepra. E você não precisa mais viver de uma indumentária que comunica uma coisa que interiormente você não é. O Senhor quer nos sarar. O Senhor quer curar a nossa casa. O Senhor deseja, irmãos, que sejamos dentro dos nossos lares tão agradáveis quanto somos fora. Vamos orar. Fica de pé comigo um pouquinho. Eu peço que os irmãos me ajudem aqui em cima. Eu peço que apague um pouquinho a luz aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre acreditei nisso, é por isso que eu prego. Eu acredito que quando Deus libera uma palavra, Ele libera junto com a palavra uma unção para me colocar no lugar onde essa palavra está. Porque eu acredito em ambientes de Deus. Eu não vou explicar muito isso, mas a vida com Deus são lugares. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse que ia preparar morada. Eu vou preparar lugar. É um lugar em Deus onde tem os recursos dessa palavra. Sabe de uma coisa? Eu acredito que numa manhã dessa tem um Jordão aberto aqui. Se você entende que você está sendo convidado para um mergulho, tenha liberdade de sair do seu lugar enquanto nós ministramos ao Senhor. Que aqui já não é alguém que vai orar por você, é o seu mergulho que define a sua cura. O papel de Eliseu já está feito. O papel de Eliseu já está feito. Agora já não é mais com Eliseu. A partir dali era uma escolha de Naamã. O Senhor quer nos sarar. Pastor Dinho, só ajude para não ficar interrompido os corredores, por gentileza, porque tem espaços aqui na frente. Se precisar vir aqui em cima, vamos ministrar ao Senhor. Mergulhe no rio de Deus. Mergulhe no rio de Deus. Mergulhe no rio de Deus. É o seu mergulho. Já não é mais Eliseu, já não é mais o profeta. A palavra já está liberada. Agora o Senhor, irmãos, quer nos sarar. O Senhor quer nos curar.